Para avaliar o comportamento desse criminoso aí que a gente tem mostrado aqui desde o começo do jornal, eu vou receber aqui o psiquiatra Thiago Blanco. Thiago, vem pra cá, meu irmão. Thiago já é quase que da casa. Como é que você tá? Tranquilão, irmão? Na paz? Você chegou a ver esse caso desde cedo? Você viu a história desse caso desde cedo, onde um cara sequestrou uma criança de 12 anos de idade? Acompanhei, assisti os vídeos da abordagem inicial dos policiais, da abordagem aí dele carregando, né, essa menina na mala, e tudo é muito impressionante, né, Fred? Eu vou começar pelo vídeo dele. Eu vou começar pelo vídeo desse cara, na hora que ele é abordado ali pelos policiais, e os policiais começam a fazer algumas perguntas para ele. Ele tenta se esquivar. No final ali, eu tô te falando as partes que me chamam a atenção para depois ver se a gente consegue avaliar essas partes também. Ele começa a se desvencilhar e uma parte que me chama muita atenção é a hora que ele fala: eu ainda não fiz nada com ela. Solta esse vídeo aí, gente. Você pegou essa menina aonde, cara? Era lá pelo Goiás. E pra que você pegou essa menina? Pra quê? Qual que é o objetivo seu? Qual o objetivo? Vamos ficar quieto. Tá, qual que é o objetivo? Objetivo com ela? Não, por enquanto a gente não tem mais o que falar, não. Como assim não tem? E ela tá onde lá dentro da casa? Tá no quarto. Tá trancada a porta? Não, Você deu algum dela? não deu. Das mesmas Você tocou na menina? Você tocou na Não. menina? A menina tá aí na sua casa? É. Fazendo o que na sua casa? Tá lá, eu tô dormindo, eu não tô... Que você pegou ela lá onde, cara? Pra que você pegou ela? fez com ela? Não, ela tá só lá, eu ainda não fiz nada com ela. Que E você ia fazer o que com ela, cara? Eu não sei, eu tava conversando só. Por enquanto eu só conversei. Pra que esse combustível? Cara, Pra que deixa... essa gasolina no seu carro aí? Catarina é o nome dela, você falou? Mano, o que tá acontecendo? Me fala. Verificando. Teu nome aí, dela? Cara, você pegou a chave? Porque a chave tava na porta. É Maísa o nome, porque Catarina. Por uma imagem dessa, por um vídeo desse, é capaz a gente conseguir traçar um perfil desse cara? Olha, a gente tem poucos dados, apesar da gente, dele falar e responder os policiais. Uma avaliação psiquiátrica em si demanda muito mais componentes e uma entrevista muito mais estruturada e prolongada. Então, comportamentos como esse, a gente poderia pensar em diversas possibilidades. Mas o que mais chama atenção nessa história toda, Fred, é a premeditação que aconteceu, né? Alguém que planejou executar isso, né? Que planejou levar a mala, planejou uma série de atitudes. Então, denota pra gente que é alguém que não está comprometido cognitivamente e que consegue ter uma estrutura de pensamento suficiente para planejar, prevenir e até tentar se safar nessas condições, tanto que ele não quer falar tanto sobre isso. Tem uma hora que ele se esquiva de dizer o que iria fazer ou não, né, tentando, percebendo aquela questão. Quando a gente pensa em alguém que pudesse estar psicótico, por exemplo, seria alguém que teria uma dificuldade um pouco maior nessa organização e de esconder, né, de impedir ou não querer falar sobre o que está acontecendo. Então, a priori, a gente pensa que é alguém que, de fato, sabe o que está fazendo, né, que teve um planejamento e que provavelmente tem aí, né, um grau de crueldade muito grande, né, que pode estar associado aí com comportamento, né, de psicopatia e coisas que podem denotar, de fato, alguém que tinha, né, uma intenção, de fato, de causar dano ou, né, de alcançar o seu objetivo primário, que poderia ser prazer ou alguma outra coisa, e que faz toda uma estrutura que organiza tudo isso. Então, de fato, é um sujeito que precisa ser examinado com muito cuidado para que também a gente não corra o risco de atribuir uma doença psiquiátrica para alguém que simplesmente tem uma dificuldade ou tem uma fragilidade no caráter mesmo, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter para a gente não associar a doença mental com violência sempre, porque não cometem atos violentos só pessoas que têm doença mental. Pessoas que também não têm doença nenhuma podem fazer isso, fazer coisas parecidas com essa, e que provavelmente é o caso que a gente está lidando. É justamente isso que eu falo sempre aqui, gente. Tem que parar com essa conversa de associar crimes brutais
a problemas psiquiátricos, sabe? A problemas psicológicos. Não, tem gente que faz por conta da índole mesmo. Tem gente que faz por conta da índole. Ah, o caralho matou porque é doido. Não, ele não matou porque ele é doido. Ele tem a índole, ele tem caráter dele. Isso pode ser pela índole, pelo caráter. Aí já chega hoje, o que eu vejo de advogado chegar na frente do juiz, não, meu cliente é doido. Meu cliente tem problema psiquiátrico aí, a gente tem que tratar ele, a gente tem que colocar ele no hospital, em vez de colocar ele na cadeia, para ser um jeito mais fácil de tirar esse cara da cadeia. Eu queria te mostrar um post nas redes sociais dele. Coloca aqui para mim esse post. Coloca esse post aqui para mim, porque eu quero saber se isso pode ser uma forma dele esconder um transtorno. Sei lá. O que a gente vê é que ele tinha alguma coisa com criança ali. Ele filmou a criança pegando as partes íntimas dele. Isso aí já é um crime. É um crime e ele vai pagar por esse crime. Aí nas redes sociais dele tem ali uma foto que diz: não, pedofilia é crime, denuncie. A gente pode ligar essa foto com que ele cometeu a alguma coisa? Olha, mental? Imagino que alguém que já pensaria em atuar ou executar um crime como esse, para se proteger, para que ninguém desconfie antecipadamente, pode fazer isso, e isso denota ainda mais essa lógica cruel de postar alguma coisa para que não seja que ninguém desconfie. Então, se esse post ele revela ainda mais que é alguém que sabia que era crime, alguém que sabia que isso era, né, impróprio, pelo menos impróprio, né, e que faz um movimento de desacreditar ou de que as pessoas não desconfiem. Denota ainda mais a possibilidade de que seja alguém portador de uma psicopatia, né, um transtorno de personalidade antissocial e que, portanto, comete crimes ou faz coisas bárbaras que causam sofrimento a outras pessoas e não conseguem perceber o sofrimento do outro e que, portanto, né, são pessoas que, de fato, implicam um risco para a sociedade. Vê se eu estou entendendo aqui pra gente ir falando sobre isso. E falando sobre isso. Isso aqui é um outro post. Eu parei aqui para ver esse broche, sabe por quê? Isso aqui foi de uma sessão solene. Eu não tinha visto esse post aqui, Ed. Você me mostrou agora, me assustei. Porque essa foto tá no perfil do acusado e eu me assusto porque isso foi uma solenidade que a gente fez lá na Câmara Federal contra o abuso, né? Contra o abuso a crianças. Será que esse cara tava lá? Será que esse cara tava lá? Porque só quem ganhou esse broche é quem estava lá. Isso, para vocês terem ideia, isso é um broche. É um broche que a gente estava grudando na lapela aqui de pessoas que estavam lá. Pode ser aí ó, o mesmo caso do que você contou da outra foto dele? Ele tentando esconder ou tentando se esconder? Acho que é a mesma coisa. Quando eu olhei o perfil e estava olhando as fotos que estavam postadas lá, essa foi a foto que mais me chamou a atenção. Alguém que posta alguma coisa ou que carrega, né, no próprio peito um símbolo da proteção à violência contra a criança, né, um movimento, mas por essa flor amarela ela representa a infância mesmo, né, ela é um símbolo muito forte do movimento de proteção à violência contra a criança, e alguém que carrega isso e que nas escondidas, às escuras, comete crime de violência contra a criança, como estupro, como a violência de qualquer natureza, é alguém que de fato sabe o que está fazendo. E quando eu estava falando de psicopatia, a transtorno de personalidade é uma condição que a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, Fred. Então, o psicopata sabe? O psicopata sabe o que é certo e o que é errado. Ele tem uma dificuldade em se comover com o sofrimento do outro, mas sabe o que é certo e o que é errado. E essas postagens revelam, ou pelo menos dão um indício muito forte de que esse sujeito, de fato, sabia exatamente a gravidade do que estava cometendo, né? Tanto que tem vários outros indícios nesse sentido. Aí, gente, então, ele desculpa a palavra, que eu não sei o que significa essa palavra para um psiquiatra ou para psiquiatria, mas de doido ele não tem nada. Não, ele premeditou isso aqui, ó. Ele premeditou o crime, pô. Ele ficou na porta do colégio da menina umas 3 horas, pô. Ele ficou com o binóculo lá, esperando a vítima.
Além de ficar 3 horas, além de ter esse binóculo, ele ainda tinha fita adesiva. Pô, caso alguma coisa desse errada, a menina resistisse. Ele tinha algema, ele tinha máquina de choque, ele tinha combustível. Isso tudo é muito bem pensado, muito bem orquestrado, organizado. E um psicopata, sim, pode fazer isso. E não quer dizer que ele não sabe o que ele está fazendo. Pelo contrário, ele sabe. Ele sabia o que ele estava fazendo.